Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ângulos. Agora eu vou falar sobre ângulos consecutivos, adjacentes e alternos. Vou falar dos três juntos porque tem coisas ali que são semelhantes nas descrições deles e um complementa o outro ali na maioria das vezes. Tirando alternos que remete um pouquinho lá a ângulos opostos pelo vértice, que a gente vai comentar aqui um pouquinho também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro o que é ângulo consecutivo. A definição de um ângulo consecutivo é aquele que compartilha de um lado em comum. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que o ângulo formado pelos pontos A, O, B, ele pode ser considerado consecutivo ao ângulo formado pelos pontos B, O, C. Tá? Então, eu vou colocar aqui AOB e BOC, certo? Mas podem ser consecutivos também os ângulos AOB e o ângulo AOC. Mesmo que aqui nesse caso, né, o ângulo AOC, que é esse ângulo aqui, ele tem o ângulo AOB dentro dele. Eles têm, no caso, pontos internos em comum, já que um está por dentro do outro, né? Mas eles compartilham qual lado? AOC e AOB têm o mesmo lado, que é o AO, né? Então, nesse caso, eles são consecutivos por compartilharem o lado AO, o lado que vai aqui da origem até a letra A. Então, ângulos consecutivos podem até, inclusive, estar um por dentro do outro, né? Então, aqui a gente podia identificar um monte de outros ângulos consecutivos, né? Eu podia colocar aqui DOC ou COD, o ângulo COD e o ângulo BOD. Bode. Então, esses dois ângulos também são consecutivos por compartilharem o lado D, que é a letrinha aí que aparece nos dois, né? Então, eles compartilham aí esse lado OD aqui, por isso são consecutivos, apesar de um estar dentro do outro. Isso não importa. O importante é que eles compartilham um lado. Então, eles são ângulos consecutivos por causa disso, ok? Não temos aqui nenhum sinal formal para determinar o que é um ângulo consecutivo. Então, nesse caso, vou colocar só a letrinha E aqui entre eles, só para a gente saber que são os ângulos ali que a gente está considerando. Então, ângulos são consecutivos quando compartilham o mesmo lado. Nesse caso aqui é o lado BO, ou OB, e aqui no caso é o lado AO, ou OA, né? E aqui é o lado DO, né? Que a gente vê ali a letra D aparecendo nos dois ângulos. Tranquilo, gente? Então, ângulos consecutivos compartilham o mesmo lado. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Ou seja, não vai estar um por dentro do outro, que nem aconteceu aqui em cima. Ângulos consecutivos podem ou não estar um por dentro do outro, né? Mas ângulos adjacentes não podem estar um por dentro do outro. Então, nesse caso, eu tenho aqui ângulos adjacentes apenas dois. FOG, a gente geralmente coloca em ordem alfabética, tá, gente? E o chapéuzinho aqui é para indicar que o O é aonde o ângulo se forma, ok? É a origem ali onde o ângulo se forma. FOG e EOF. Se estivéssemos falando de ângulos consecutivos, poderíamos incluir o ângulo EOG, que seria consecutivo tanto ao EOF quanto ao FOG. Porém, esses ângulos estariam ali um dentro do outro, né? E nesse caso, no caso de ângulos adjacentes, são ângulos que não compartilham pontos em comum, mas compartilham aí o mesmo lado, né? Veja que os dois ângulos têm aí o lado OF ou FO. Certo? Então, aqui a gente tem ângulos adjacentes. Adjacente é uma palavra que significa ao lado. Então, são ângulos que vai estar um do ladinho do outro. Eles não vão estar um por dentro do outro, eles vão estar um do ladinho do outro. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Então, ângulos adjacentes são consecutivos, mas que não vai estar ali um por dentro do outro.
Já ângulos alternos, é interessante que você saiba lá um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice, para você compreender aqui um pouquinho dos ângulos alternos. Aqui eu coloquei ângulos alternos e ainda coloquei mais um adicional. Coloquei aqui que as retas R e a reta S são paralelas, ou seja, elas têm a mesma inclinação, elas nunca vão se cruzar. E eu coloquei aqui uma reta transversal, uma reta que corta aqui as retas R e S. E a gente tem algumas coisinhas aqui. Lembrando lá de ângulos opostos pelo vértice, eu lembro que esses dois ângulos aqui que eu coloquei em vermelho são opostos pelo vértice, então eles são iguais. E esses dois ângulos aqui que eu coloquei em azul são opostos pelo vértice e eles também são iguais. Porém, gente, nesse caso, como aqui a gente tem retas paralelas, esses dois ângulos aqui têm os seus correspondentes aqui embaixo, ok? Então, esses dois ângulos têm os seus correspondentes aqui. Esse vermelhinho aqui corresponde a esse, e que, por ser oposto a esse daqui, são iguais. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos aqui são iguais a esses dois aqui. Tem o mesmo valor, ok? Aproximadamente iguais, se a gente for lá pelas notações formais, eles vão ser aproximadamente iguais. Porém, na prática, eles são iguais, ok? Então, eu vou colocar algumas letras aqui para representar, mas você vai entender aí. E tá, professor, beleza, sabemos quais são os ângulos iguais, mas o que são ângulos alternos? Ângulos alternos, gente, são ângulos correspondentes, ok? Ângulos que são opostos, que estão em lados opostos, comparando aí com a reta transversal. O que isso quer dizer, professor? Basicamente é assim, ó. O F é oposto pelo vértice a G, certo? Porque o vértice está aqui e o F está oposto a G. Porém, o F é alterno a I, ok? Porque, basicamente, eles estão em lados opostos da reta transversal. Então, F e I são alternos. Também posso colocar A e D, são alternos também. A e D são alternos porque estão em lados opostos aí da reta transversal, beleza? Posso colocar também o ângulo G e o ângulo H, que são alternos aí pela reta transversal. E posso colocar também o ângulo B e o ângulo C, que são alternos aí pela reta transversal. Então, ângulos alternos são ângulos que são opostos, que estão em lados opostos, se a gente considerar aí a reta transversal. O F, então, é oposto ao I, é alterno ao I, o A é alterno ao D, o H é alterno ao G e o C é alterno ao B. Veja que se eu pegar o C aqui e jogar ele para cá, ele vai estar oposto pelo vértice ao B, né? Então, eles são ângulos alternos e ângulos alternos, nesse caso aqui, também são semelhantes, certo? Então, a gente vai ter ângulos iguais pelo fato das retas serem paralelas, a gente tem isso. E a gente tem aqui os alternos externos, que estão no lado de fora, né, gente? Estão aqui da parte de fora, certo? Então, a gente tem aqui alternos externos. E temos os alternos internos, que estão na parte de dentro. Externo, parte de fora. Interno, na parte de dentro. A gente tem aqui, então, os ângulos alternos na parte de dentro. Aqui a parte de dentro, né, gente? E aqui a parte de fora, ok? Então, a gente tem também ângulos alternos em retas que não são paralelas, mas a ideia é exatamente a mesma, né? Eles vão estar aí opostos pela reta transversal. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Indo nessa ideia de ângulos alternos em retas paralelas, a gente pode resolver aí exercícios que são parecidos com os exercícios lá dos ângulos opostos pelo vértice. Então, por serem parecidos, eu vou colocar um exemplo aqui só, para a gente não encher demais aí o nosso tempo com coisas desnecessárias. Se você quiser mais exemplos parecidos com esse daqui que eu vou dar, dá uma olhadinha lá nos ângulos opostos pelo vértice, porque tem muita coisa de lá que a gente vai usar aqui. E é bem fácil, são bem parecidos, ok? Então vamos lá, olha só, eu tenho um feixe de retas paralelas, essas duas retas aqui são paralelas, eu esqueci de colocar, né? Mas eu posso colocar aqui que a reta R e a reta S são retas paralelas, beleza? Então temos aí que a reta R e a reta S são paralelas e agora a gente pode resolver aqui. O que é para fazer aqui, professor? Eu quero descobrir qual que é o valor do alfa. Eu esqueci de colocar aqui, né? Então eu vou colocar assim, ó. Qual que é o valor do alfa?
Vamos descobrir juntos. Para isso, o que a gente tem? A gente tem esse ângulo aqui, ó, que é alterno a esse ângulo daqui, certo, gente? Então, se eles são alternos e as retas são paralelas ali, né, mais uma confirmação para a gente poder dizer que esse ângulo daqui é igual a esse. Então, eu posso passar esse valor daqui aqui para cima. Então, eu posso colocar aqui, ó, que esse ângulo também mede 2x mais 30 graus. Eu fiz isso, né, eu coloquei para cá, mas eu podia simplesmente ter colocado esse valor daqui para cá, né, gente? Ou colocado ele até mesmo aqui. Tanto faz, né? Mas eu usei a ideia de alterno para poder passar esse valor daqui para cá, já que esses ângulos são alternos, eles são iguais. Beleza? Ficou claro? Eu espero que sim. Vamos pegar aqui, então 2x mais 30, que eu joguei aqui para cima, e eu vou juntar com o 5x mais 10. Por quê? Porque eu sei que esses dois ângulos aqui, juntos, formam um ângulo de 180 graus, certo? Aqui eu tenho um ângulo raso e mede 180 graus. Então, se eu juntar, somar 2x mais 30 e 5x mais 10, vai dar 180 graus, e a gente pode expressar isso através de uma equação. 2x mais 30 mais 5x mais 10 vai dar 180. Juntando os termos semelhantes, a gente vai ter o quê? 2x mais 5x, 7x. 30 mais 10, mais 40. Isso daqui é igual a 180 graus. Bom, 7x mais 40 é igual a 180, eu quero saber o valor de x. Vou começar eliminando o 40. Para eliminar esse 40, menos 40 dos dois lados, ou a gente pega esse 40 e joga para lá negativo, né? Então, eu vou ter 7x igual 180 menos 40. Ele passa para lá, troca a operação dele, certo? Então, 7x igual 180 menos 40 dá 140. 7x dá 140, professor. Quero saber o valor de x. Então, eu divido por 7 dos dois lados. 7 dividido por 7 dá 1x. E 140 eu vou dividir por 7. 140 dividido por 7 vai dar 20 graus. Então, o x vale 20. O lado é 20, professor? Não, o x vale 20. Eu quero saber o valor do lado. Então, o que eu vou fazer aqui para eu descobrir esse valor? Vou substituir. Onde tem x, eu vou colocar 20. 2 vezes 20, 40. Mais 30, dá 70 graus. 5 vezes x, dá 100, porque o x é 20, né? 5 vezes 20 dá 100. 100 mais 10, 110 graus. Tranquilo, gente. Já sabemos os valores ali de cima, professor. Mas eu queria saber esse valor aqui. Gente, como esse ângulo aqui, ó, que deu 110 graus, é alterno a esse ângulo alfa, eu posso dizer que eles são iguais, tá, gente? Já ali que a gente tem retas paralelas, isso corrobora ainda mais para a nossa ideia de que são ângulos iguais. Então, eu vou dizer que o alfa vale 110 graus. A gente podia usar essa ideia aqui como? Se aqui é 2x mais 30, então vale 70 graus. Se aqui vale 70, para dar 180 juntando esses dois ângulos, esse ângulo tem que ter 110 graus. 110 mais 70, 180. Então, aí tem várias formas de você resolver esse problema. Tudo se resume em você lembrar lá da nossa aula anterior sobre ângulos opostos pelo vértice e tendo mais uma noçãozinha de ângulos alternos, fica ainda mais fácil para a gente resolver esse tipo de problema. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente embaixo o que você achou também. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!